Encontrei-me voltando à consciência na cabine de um grande baleeiro, o Penguin, com destino a Nantucket. Várias pessoas debruçavam-se sobre mim e Augustus, mais pálido que a morte, ocupava-se ativamente em friccionar minhas mãos. Quando me viu abrir os olhos, suas exclamações de gratidão e júbilo incitaram alternadamente risos e lágrimas dos personagens de aparência rude ali presentes. O mistério de ainda estarmos com vida me foi então explicado. Havíamos sido albalroados pelo baleeiro que navegava a bolina bordejando rumo a Nantucket com toda a vela, e que se pudesse se aventurar e, portanto, num curso quase perpendicular ao nosso. Vários homens estavam de vigia na proa, mas não perceberam nosso barco senão quando era impossível evitar a rota de colisão. Seus gritos de alarme ao nos ver foram que tanto me havia aterrorizado. Um navio enorme, contaram-me, deslizara sobre nós com tanta facilidade quanto nosso pequeno barco teria passado sobre uma pluma sem o menor estorvo perceptível em seu progresso. Nenhum berro se erguera do convés da vítima, houve ligeiro som rangente, mesclado ao rugido do vento e das águas, quando a nossa frágil barca, já engolida, roçou por um instante a quilha do seu algoz, mas isso foi tudo. Cuidando que nosso barco, desmastreado, vale lembrar, fosse algum casco, navegando à deriva como refúgio, o capitão A.T.V. Block, da Nova Inglaterra, estava prestes a seguir seu curso sem maiores preocupações com o assunto. Por sorte, 2 dos vigias juraram de pé juntos ter visto alguém junto ao leme e aventaram a possibilidade de ainda salvá-lo. Seguiu-se uma discussão. Block se pôs furioso depois de um instante, disse que não era dever seu ficar eternamente à cata de cascas de ovo, que o navio não mudaria de rumo por um absurdo daqueles, e que se havia um homem ao mar, não era culpa de ninguém, senão dele próprio, que se afogasse fosse para o diabo. Ou alguma outra tirada do gênero. Henderson, o primeiro imediato, tomou o assunto a peito, justamente indignado, aliás, como toda a tripulação, com um discurso que revelava tal crueldade e tal ausência de coração. Falou sem rodeios, vendo-se apoiado pelos marujos, disse ao capitão que o considerava um sujeito digno do patíbulo e que desobedeceria às suas ordens, mesmo que por isso fosse enforcado no instante em que tocasse terra firme. Acudiu à popa, dando um esbarrão em Block, que ficou muito pálido e não deu resposta, e apanhando o leme deu a ordem em voz firme: leme todo a sotavento. Os homens acorreram a seus postos e o navio virou habilmente de bordo. Tudo isso tomara cerca de 5 minutos e mal parecia possível o salvamento de qualquer indivíduo, se é que algum fora visto a bordo do barco. Porém, como viu o leitor, tanto Augustus como eu fomos resgatados, e nosso salvamento pareceu ser o resultado de 2 lances de sorte quase inconcebíveis, atribuídos pelos sábios e pelos devotos à especial intervenção da providência. Enquanto o navio ainda estava na virada, o imediato baixou o escalera e saltou a bordo com aqueles mesmos 2, creio, que diziam ter me visto junto ao leme. Mal tinham eles deixado a bordo de sotavento do navio, a lua ainda brilhava cintilante, quando este deu uma longa e forte guinada para o lavento, e Anderson, no mesmo instante, pondo-se de pé no banco, vociferou a sua tripulação para cair a ré. Não dizia mais nada, repetindo seu grito com impaciência: cair a ré, cair a ré. Os homens descaíram o mais rápido possível, mas a essa altura o navio virara de bordo e se punha em movimento, embora todas as mãos a bordo se desdobrassem para recolher velas. A despeito do perigo da tentativa, o imediato agarrou-se ao ovens assim que os teve ao alcance. Outra violenta guinada trouxe o casco de estibordo do navio para fora da água quase até a quilha, quando a causa de sua ansiedade tornou-se bastante óbvia. Via-se o corpo de um homem afixado da maneira mais singular ao fundo liso e brilhante. O pinguim era folheado e cavilhado de cobre, batendo violentamente contra ele a cada movimento do casco. Após várias tentativas frustradas, renovadas a cada guinada do navio, e sob o risco iminente de submergir o barco,
finalmente eu fui desembaraçado da minha periclitante situação e içado a bordo, pois esse corpo vinha a ser o meu. Parecia que uma das cavilhas do madeirame estava frouxa e, tendo aberto caminho pelo cobre, detivera meu progresso enquanto eu passava sob o barco e me prendera assim de tão extraordinária maneira ao seu fundo. A cabeça da cavilha perfurara a gola do casaco de baeta verde que eu vestia e a parte posterior de minha nuca, enfiando-se entre dois tendões logo abaixo do ouvido direito. Meteram-me imediatamente na cama, embora não parecesse dar sinal algum de vida. E não havia cirurgião a bordo. O capitão, porém, tratou-me com toda atenção, presumo que para reparar aos olhos da tripulação seu comportamento infame na parte precedente da aventura. Nesse meio tempo, Anderson tornara a se afastar do navio, embora o vento soprasse agora quase como um furacão. Não levou muito para que topasse com alguns destroços do nosso barco, e pouco depois um dos seus homens asseverou que distinguia a intervalos um grito de socorro em meio ao bramir da tempestade. Isso induziu os marujos a perseverar na busca por mais de meia hora, ignorando os repetidos sinais do capitão Block para que voltassem, embora cada minuto na água então frágil embarcação lhes reservasse o mais iminente e letal perigo. Aliás, é quase impossível conceber como o pequeno escalera em que estavam tenha escapado à destruição por um único instante. Ele fora construído, porém, para a pesca-baleia, e era munido, como tive razão para acreditar desde então, com cavidade de ar, à maneira de alguns botes salva-vidas usados nas costas do país de Gales. Depois de buscar em vão pelo tempo mencionado acima, resolveram voltar ao navio. Mal haviam tomado essa resolução quando um grito débil elevou-se de um objeto escuro que passava flutuando com rapidez. Eles o perseguiram e logo o alcançaram. Era nada menos que o convés inteiro da cabine do Ariel. Augustus debatia-se próximo, pelo visto, nos estertores. Ao ser apanhado, constatou-se que estava atado por uma corda ao madeirame flutuante. Essa corda, como será lembrado, eu próprio o amarrara ao redor de sua cintura e fixara uma argola no propósito de mantê-lo em posição ereta e, com isso, ao que parece, propiciando os meios de lhe preservar a vida. O Ariel era de construção ligeira e sua armação naturalmente se despedaçou ao submergir. O convés da cabine, como era de esperar, fora completamente alçado do cavername pela força da água que afluía e se pusera a flutuar. Com outros destroços, sem dúvida, à deriva, e Augustus boiou com ele, escapando assim a uma terrível morte. Mais de uma hora se passou após ter sido recolhido a bordo do Penguin, antes que pudesse dar acordo de se ou lhe fosse dado compreender a natureza do acidente que vitimara nosso barco. Por fim, despertou por completo e relatou muito de suas sensações na água. Mal recobrando um mínimo de consciência, encontrara-se abaixo da superfície, rodopiando com inconcebível rapidez e com uma corda enrotilhada em 3 ou 4 voltas apertadas ao redor do pescoço. No instante seguinte, sentira-se puxado rapidamente para cima, quando sua cabeça, batendo violentamente contra uma substância dura, recaiu no estado de insensibilidade. Ao voltar mais uma vez a si, estava de perfeita posse da razão, porém esta ainda se achava obnubilada e confusa no mais alto grau. Sabia agora que algum acidente ocorrera e que estava dentro da água, embora sua boca estivesse acima da superfície e pudesse respirar com alguma liberdade. Talvez nesse momento o convés deslizasse rapidamente com o vento e o arrastasse, boiando de costas. Era claro que enquanto pudesse guardar tal posição, seria quase impossível afogar-se. Dali a pouco um vagalhão o arremessou em meio ao convés, de bom bordo a boreste, e ele se empenhou em manter essa posição, gritando a intervalos por socorro. Logo antes de ser descoberto pelo Sr. Henderson, ele se vira obrigado a afrouxar o punho por exaustão e, caindo no mar, dera-se por perdido.
Durante todo o período de suas lutas, não tivera a menor lembrança do Ariel, nem de nenhum detalhe relacionado à origem do seu desastre. Uma vaga sensação de terror e desespero tomara posse de todas as suas faculdades. Quando finalmente foi resgatado, toda a razão o abandonou, e como disse antes, quase uma hora se passara, depois de ser içado a bordo do Penguin, antes que tivesse plena consciência de sua condição. Quanto a mim, fui ressuscitado de um estado que confinava com a morte, e depois de serem empregados em vão todos os meios possíveis durante 3 horas e meia, pela vigorosa fricção com flanelas embebidas em óleo quente, um procedimento sugerido por Augustus. A ferida em minha nuca, embora feia de aparência, revelou-se de pouca gravidade. Em breve, me recuperei de seus efeitos. O Penguin ingressou na barra às 9 horas da manhã após enfrentar uma das mais severas borrascas jamais havidas nas costas de Nantucket. Augustus e eu conseguimos aparecer na casa do Sr. Barnard a tempo para o desjejum, que felizmente se achava algo atrasado devido à festa da noite anterior. Suponho que todos à mesa estivessem eles próprios cansados demais para notar nossa aparência exausta, mas não teríamos resistido ao exame rígido. Colegiais, porém, podem fazer maravilhas em termos de impostura e estou convicto de que nenhum único dos nossos amigos em Nantucket nutriu a mais leve suspeita de que a terrível história contada por alguns marinheiros na cidade sobre um navio abalroado no mar e o afogamento de uns 30 ou 40 pobres diabos referia-se ao Ariel, a meu companheiro, o homem. Nós dois conversamos com frequência a respeito, mas nunca sem um calafrio. Em uma de nossas conversas, Augustus confessou-me francamente que em toda a sua vida jamais experimentara tão pungente sensação de pavor como quando, a bordo de nosso bote, descobriu de golpe a extensão da sua embriaguez e sentiu-se vergar sob sua influência.